Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai sair um pouco desse mundo subjetivo da psicologia que a gente tem falado até agora e vamos para uma psicologia mais mensurável, mais objetiva. Esse vídeo aqui faz parte de uma minissérie, uma playlist que a gente está fazendo no canal sobre abordagens da psicologia. Para acompanhar todos os vídeos você pode clicar aqui e hoje a gente vai falar da psicologia comportamental, que tem como grande nome Skinner. Skinner nasceu em 1904 na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e morreu com 86 anos em 1990. Ele é mais recente do que os outros autores que a gente vinha falando. Ele tinha muito interesse na área da mecânica e na área das artes, tentando até ser escritor, mas não rolou muito. Ele entrou na faculdade de psicologia de Harvard e se interessou muito pelo método científico. Então ele organizou um sistema de estudo extremamente rígido, onde ele só estudava psicologia e fisiologia. Depois de formado, ele trabalhou por 5 anos na Faculdade de Medicina de Harvard e lá ele fazia experimentos em sistemas nervosos de animais. Em 1936 ele começou a dar aula de psicologia experimental e em 1938 ele publicou um livro sobre o comportamento dos organismos, que vai ser base de toda a sua abordagem dentro da psicologia. Seus trabalhos são influenciados, pelo menos numa linha temporal que faça sentido, pelos trabalhos de Darwin, o próprio darwinismo, pelos trabalhos de Watson, que foi o primeiro psicólogo comportamental reconhecido, e Pavlov, que realizou o primeiro e importante trabalho sobre comportamento condicionado. Skinner acreditava que sua abordagem não deveria depender da subjetividade nem de uma certa metafísica, se atendo a dados e trabalhando com esses dados. Portanto, aqui a gente não vai falar de inconsciente, nem de energia psíquica, libido, nada disso. Essa abordagem é considerada uma psicologia da aprendizagem. Seus conceitos partem da análise científica dos comportamentos e do que deles se desdobram. Portanto, o comportamento pode ser investigado como qualquer outro fenômeno observável. Inclusive, a gente pode medir com instrumentos de medição os comportamentos. A personalidade, nesse caso, seria uma coleção de padrões de comportamento. Ou seja, situações diferentes evocam diferentes padrões de resposta. Então, cada resposta individual é baseada na história pregressa ou em predisposição genética. Ficando claro que o objeto de estudo de Skinner é aquilo que é observável e mensurável, vamos para os conceitos principais dessa abordagem: o condicionamento e o reforço. Vamos falar de dois tipos de condicionamento: o condicionamento respondente e o condicionamento operante. Para entender o condicionamento respondente, vamos falar do comportamento respondente. E é muito simples, é quando há uma resposta a um estímulo, direto. Se está muito quente, eu começo a transpirar. Se tem muita ou pouca luz, minha pupila contrai ou dilata. E assim, esse comportamento pode ser condicionado. Colocar uma condição ali no meio, quase que programada. Um experimento muito conhecido é do cão que salivava com uma campainha. Havia um cão e, num certo momento do dia, davam comida para ele. Ele salivava para ajudar na digestão. Começaram a incluir, junto da entrega desse alimento, uma campainha. Então, toda vez que entregava a comida, uma campainha tocava. Tem, cão, tem, tem. Chegou um momento que não foi dado comida para ele e apenas a campainha foi tocada. E ele começou a salivar. Portanto, é um condicionamento respondente. Não existe uma necessidade biológica para ele salivar com a campainha, por isso que é um condicionamento. Ela está associada à alimentação, por isso que ele saliva. Já o condicionamento operante acontece depois que o comportamento foi feito, depois que a resposta foi dada. Então, se você quer que alguém faça alguma coisa, você dá uma recompensa depois que ela fez. Esse é o condicionamento. Para a pessoa fazer, eu dou uma recompensa. Para falar melhor de condicionamento, vamos entender o que é o reforçamento. É qualquer estímulo que aumenta a probabilidade de uma resposta. Ele pode ser um reforço positivo, que incentiva o comportamento, ou ele pode ser negativo, que reduz o comportamento. E é possível explicar, segundo essa visão, qualquer comportamento que você tem
sob o olhar do condicionamento e reforçamento. Basta investigar, basta ver o histórico, o que aconteceu. E para entender alguns comportamentos ditos psicológicos, como fobias, medos ou vícios, vamos entender mais uma coisa sobre o reforçamento. Existem os reforços primários e os reforços secundários. Os reforços primários são recompensas físicas diretas. Já os secundários são estímulos neutros que acabam se associando aos reforços primários e acabam funcionando como recompensa. O dinheiro é um bom exemplo. O dinheiro é só um pedaço de papel, mas eu trabalho o mês inteiro, no fim do mês eu ganho ou um número na conta, ou um pedaço de papel, com a promessa de que eu vou poder trocar ele por comida. Então, ao invés de eu trabalhar para ter comida, eu trabalho para ter dinheiro com a promessa de comida. Mas esses reforços secundários, eles são muito importantes durante uma abordagem psicoterapêutica comportamental, porque às vezes a gente tem determinados comportamentos, como eu falei, um medo ou um vício, como consequência de um estímulo neutro que veio junto com alguma coisa. Agora eu vou dar alguns exemplos desses condicionamentos e reforços. Na faculdade de psicologia, pelo menos há 10 anos, nós fazíamos experimentos com ratos. O rato ficava numa caixa, numa espécie de gaiola, e se ele quisesse beber água, ele precisava efetuar alguns comandos para a água ser liberada. O objetivo final, pelo menos naquele momento, era fazer com que ele apertasse uma alavanca e bebesse água. Então era um processo de aprendizagem, por isso que é uma abordagem considerada uma psicologia da aprendizagem. Então, inicialmente, nós liberávamos água para o rato quando ele se colocava na posição de frente para a alavanca. Num segundo momento, quando ele desse um passo, quando ele se apoiasse na alavanca e, finalmente, quando ele apertasse a alavanca. Depois desse processo todo, que às vezes em uma aula ele já aprendia, às vezes em duas, era o suficiente para ele, toda vez que ele quisesse água, simplesmente apertar. É claro que no decorrer do processo poderíamos colocar novos elementos. Ele precisava girar e apertar a alavanca, e assim ele ia aprendendo certos movimentos para ter a recompensa dele. Isso, portanto, é um condicionamento através de um reforço que é a água. Um outro exemplo é dado pelo próprio Skinner. Ele tinha uma filha e ele queria ensinar essa filha a nadar, e a filha tinha medo de água. Então ele começou a prometer um doce para ela se ela mergulhasse a cabeça na água, se ela fizesse algumas coisas dentro da água. E ela fazia isso. E toda vez que ela fazia, ele de fato dava. É como adestrar um animal, um cachorro, por exemplo. Você pede para um cachorro sentar, ele senta, você dá o biscoito. O condicionamento e os reforços, os reforçamentos, funcionam dessa maneira. E de uma forma bem didática, para ilustrar como uma fobia pode ser parte de um condicionamento e uma resposta, vamos supor que uma criança está em casa com o pé descalço no chão e aparece uma barata. E essa barata passa próximo dessa criança e a mãe que vê a barata dá um berro. A criança vai se assustar. Ela não se assustou com a barata, ela se assustou com um grito. E isso faz uma associação e, portanto, condiciona a criança a associar a barata com um susto. E aí toda vez que ela vê uma barata, ela tem um susto, muitas vezes irracional, mas totalmente lógico, observável e até mensurável de certa forma. E é por isso que é comum, numa abordagem comportamental como essa, você ter uma análise dos comportamentos, observar os estímulos, definir metas, e aí a criação de novos reforços para mudar o comportamento. O que está reforçando esse comportamento na pessoa? Por exemplo, o vício de fumar. Então vamos entender esse comportamento, quando ele acontece, como ele acontece, quais são os reforços, ele está condicionado a quê? E aí vamos criar uma nova fórmula de comportamento, condicionamento, resposta, para que mude, para que esse vício deixe de ser um vício. Da mesma forma com as fobias. E como um país bastante voltado para o método científico, os Estados Unidos têm um foco bem grande de abordagens comportamentais em prática. E você? Consegue perceber nos seus comportamentos a associação entre condicionamento e reforçamento? Quais serão os reforços desses seus comportamentos destrutivos? Um beijo no seu coração e até a próxima.